Bom dia, boa tarde, boa noite, meus milionários de vibe, como vocês estão? Eu não tenho palavras para começar esse podcast, eu acho que é um podcast histórico aqui pra gente, é a segunda temporada do podcast Milionários de Vibe, a gente já tá no 7º episódio e, cara, eu não tenho palavras, meu irmão, acho que só sentimentos. Esse episódio vai ser lindo, a gente vai falar, acho que sobre tudo, a gente vai falar mais sobre vida, sobre valores, sobre tudo que a gente divide. Hoje o convidado... mais do que carismático, mais do que importante, o Pedrinho Salomão. E antes de escutar o cara, deixar o microfone aberto para ele, queria saber como é que tá o Rafa, como é que tá o Fernandinho. Como vocês estão, meus queridos? Eu quero falar que eu estou muito feliz com esse episódio, galera. Aproveitem esse passeio que vai ser esse episódio, que eu tô aproveitando muito. Eu tô gravando com uma... Vou te falar, eu acho que é a pessoa que, pelo tempo que eu tive com ela, me impactou mais, assim, nesse percentual, sabe? Tipo, eu tive presente com ele, 2 horas há 7 anos atrás, e as palavras dele eu guardo até hoje, e acho que eu sou o milionário de vibe que eu sou hoje, eu tenho esse patrimônio de vibe, muito com a influência desse cara, então é um quadrilionário de vibe esse maluco, então tô feliz demais, muito feliz, é isso que eu tô, João. Fernandinho! Pô, não tem como não estar feliz, né? E muito animado, de verdade. Pedrinho, muito obrigado mesmo, de coração, irmão, por aceitar esse convite. A gente ficou muito feliz de coração e muito animado, sabe? E os meninos sabem que a minha felicidade é quando eu encontro outro milionário de vibe na minha jornada. Aí conecta tudo dos meus valores e eu falo, tá no caminho certo, Fernando. Então bora para esse bate-papo que vai ser super produtivo e hoje vai ser uma aula de vida, né, cara? Então, muito obrigado. Vambora que o foguete não dá ré. Queridos, que delícia, já começamos maravilhosamente bem. Antes da gravação aqui, em poucos segundos, a gente falou, cara, vamos abrir esse microfone, porque no nosso encontro virtual aqui já começou a rolar essa vibe maravilhosa de vocês. Então, a minha gratidão pelo convite. Óbvio que eu ia aceitar, porque a gente tem que multiplicar coisas boas, principalmente em tempos complicados e diferentes. Então, o prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Cara, Pedrinho, eu quero te fazer uma pergunta, cara. Qual que é o teu signo? Sagitário. Sagitário? 14 de dezembro. Não. Nasci em 79. Que eu sou um cara que eu acredito em astrologia agora, Pedrinho. Eu comecei a me interessar em astrologia, acho que esse negócio bate. Agora eu vou te contar uma coisa sobre Sagitário. Não sei se você sabe, mas todos os signos do zodíaco, eles são o símbolo deles são elementos que existem. O Áries é o carneiro, o touro é o touro, a Libra é uma balança. Sagitário é o único signo que o elemento dele é uma coisa que não existe. Então, normalmente, quem é de Sagitário são as pessoas inacreditáveis. Então, aí, ó, Pedrinho, leve isso como elogio, mas se vocês conhecerem uma menina sagitariana por aí, pode falar essa, que essa é muito boa, hein? Essa daí, ó. Cara, essa cantada, pelo amor de Deus, fez o dever de casa, hein? Esse cara estudou essa semana. Hein? Exatamente, eu não entendi nada. Fica a dica. Mas, Pedrinho, aqui, uma coisa que eu acredito muito, né, nesse negócio de vibe é que a gente vai construindo, né? Os encontros que a gente tem na vida, a gente alimenta essa vibe. E tem um livro seu que é Empreendendo Felicidade, que a palestra que eu fui era sobre esse livro. E quais são as coisas que você acha que as pessoas, principalmente nesse momento agora, né, que é difícil sonhar, né, as pessoas começaram a ter tantos problemas e agora é o momento que a gente precisa mudar, é o momento que a gente mais precisa de sonhadores. Qual os pensamentos que você acha que a gente tem que ter para começar esse 2021? Rapazes, nossos espectadores, a gente falou de vibe, né? Vocês estão falando de vibe. Primeiro que eu acho que se a gente pudesse fazer uma analogia, eu acho que todos nós escolhemos uma certa frequência para estarmos, né? Aquelas pessoas que vivem reclamando, eu acredito muito na força das palavras, acredito mesmo. Né? Da mesma maneira que eu acho que alguém que reclama costuma ter a nuvenzinha, né, em cima dele, porque quem reclama, clama por alguma coisa 2 vezes, né? Eu acho que se você tem uma vibe positiva, de pensar as coisas de forma positiva, olhar sobre uma ótica
que traga bons fluidos, você começa a construir essa frequência, você começa a encontrar pessoas nessa mesma frequência. Agora, esse é um papo que é difícil de comprovar. Então, na parte mais palpável, né, na parte mais acessível, eu acho que a gente vai construindo, principalmente em tempos mais complicados como esse, a gente precisa, primeiro, entender que uma pré-ocupação é jogar um tempo fora, porque você se pré-ocupa de uma coisa que você não tem controle, né? Então a gente se acostumou com essa ideia de vivermos preocupados. E a segunda coisa que eu acho que tem a ver com talvez a construção central, nuclear dessa mensagem de vibe, é que de todas as características que a gente adquiriu nesses últimos tempos, né, vamos falar das últimas 2 décadas, né, nessa 4ª revolução tecnológica que a gente está, por conta dos aparelhos celulares, que são maravilhosos para fazer a gente estar aqui agora, nesse momento, mas que também trazem, né, o vício das telas. A principal característica inibidora de um desenvolvimento pessoal, para você encontrar uma vibe boa, é a pressa. E a pressa é uma característica sobre a qual nós todos achamos que não temos mais controle. A gente introspectou a ideia de que precisamos ter pressa para viver nesse mundo de hoje. Só que a pressa, ela vem coladinha com atraso. Apressados são atrasados, invariavelmente. E apressados são aqueles que têm o dom de fazer o tempo faltar. Quando o tempo falta, ou quando a gente está atrasado e apressado, sem perceber, a gente desenvolve uma terceira característica que é péssima para encontrarmos uma vibe boa, que é o egoísmo. Vou explicar por quê. Apressados e atrasados, como têm o dom de fazer o tempo faltar, o tempo deles nunca está alinhado, o relógio deles nunca está alinhado com o relógio do planeta, eles se tornam egoístas porque eles são incapazes de fazer caridade. Uma das melhores formas de cuidar do planeta, das pessoas, né, da sociedade, é fazer caridade. Só que no mundo de excessos, onde a gente se acostumou, que a gente tem que ter muito diploma, muito título, muito dinheiro, muito status, né, muitas conquistas, a gente também foi levado a crer que caridade era doar o que a gente tinha acumulado demais, o que a gente tinha de sobra. Isso não é caridade. Doar o que eu tenho de sobra é obrigação. Se eu tenho muito dinheiro, eu nunca doei para ninguém, é como se não tivesse dinheiro. Se eu tenho muita vibe positiva e eu fico dentro da minha casa e não compartilho com ninguém, não adiantou nada eu ter vibe positiva, né? Se eu tenho muito conhecimento, eu nunca compartilhei com ninguém, é como se não fosse sábio. Caridade de verdade é igual ao que eu não tenho. Porque mesmo não tendo, eu sei que faz falta para o outro. Se você for fazer uma experiência com o esfomeado e entregar um prato de comida para ele, ele vai comer talvez com a mão, mas você não tem a menor dúvida de que se pintar um cachorro vira-lata do lado dele, ele vai dar um pedaço da comida dele. Ou se vier um outro esfomeado pedir um pedaço da comida, ele vai dar, porque ele sabe a falta que aquilo faz na vida dele. Então, caridade é doar o que eu não tenho. Então, se nós tivéssemos que fazer um pacto agora aqui, virtual, né, coletivo, para doarmos o nosso bem mais escasso, o que mais falta para nós todos, nos nossos dias, nas nossas semanas, no nosso mês, é o quê? Pensa. O que todos nós gostaríamos de ter mais na vida da gente, no dia da gente? Tempo. Não tem jeito. Então, João, a maior de todas as caridades que a gente pode fazer para o planeta é doar o nosso tempo. Se o atrasado e o apressado não tem tempo nenhum, ele não consegue fazer caridade. Ele se torna um egoísta. Apressados e atrasados, se vocês perceberem, são aqueles que abrem o aplicativo para saber qual é o melhor caminho. E quando eles estão naquele trajeto escolhido pelo aplicativo, eles descobrem que aquela é a pior opção. Por quê? Porque o mundo, na sua maioria, é feito de atrasados. Todo mundo escolheu aquele mesmo trajeto. São aquelas pessoas que não enxergam beleza oculta, muitas vezes oculta, no caminho. Porque não gostam do caminho, estão preocupados com a chegada. Não gostam do processo, estão preocupados com o resultado. São aquelas pessoas que acordam e falam, meu dia está lotado, eu tenho muita coisa para fazer. 24 horas é tempo demais. Tempo demais. E geralmente, o problema da gestão do tempo não é do planeta, não é do trânsito, é nosso. Ser humano. E se vocês pararem para pensar, atrasados e apressados não têm nem tempo para sorrir. Acham que o seu atraso é culpa do planeta, do mundo, das pessoas. Alguém que não tem tempo de sorrir não pode encontrar uma vibe boa. E aí vocês podem estar pensando, puta, lá vem papo cabeça, né? Pedro falou que a gente não pode ter pressa, ele vai dizer que a gente precisa fazer detox digital, retiro espiritual, vai dizer que a gente precisa largar os telefones, nada disso.
Não acho que o oposto à pressa é a calma, inclusive acho que mar calmo não faz bom marinheiro. Acho que a gente precisa de um maremotozinho. E acho também que talvez um dos problemas centrais do momento que a gente vive agora, a gente não muda o mundo com pensamentos positivos. A gente muda o mundo com atitudes positivas. E a gente não pode confundir a inércia de um pensamento positivo com a força avassaladora de uma atitude positiva. Então, o oposto à pressa não é a calmaria. O oposto à pressa é a velocidade. Porque velozes são aqueles que, ao contrário dos apressados, têm o dom de fazer o tempo sobrar. Velozes são aqueles que não escolhem o aplicativo porque sabem que o melhor trajeto é aquele que ele está acostumado a percorrer. E velozes, como rápido o mundo Usain Bolt faz constantemente, sempre tem uma prova, termina. Velozes têm tempo de sorrir. São aqueles que gostam do processo. Estão mais preocupados com o caminho do que com a chegada. Porque sabem que o aprendizado está ali. Então, talvez o que a gente tem que entender, de uma vez por todas, para a gente encontrar o equilíbrio, né? Porque a vibe positiva, ser milionário de vibe, vem de conciliar todas as questões. Você lembrou, Rafa, aqui na prévia, né? Essa história da roda da felicidade, que separa, fatia em 8 partes, a construção da plenitude da sua vida financeira, espiritual, saúde, enfim, realização. Claro que quando se encontra o equilíbrio é a melhor das possibilidades. Mas se você está com pressa, se você começa o seu dia apressado, se você acha que você precisa vender para as pessoas essa ideia de que para ter mérito você precisa estar ocupado, apressado, você não vai encontrar uma vibe boa. Você vai viver o tempo inteiro correndo atrás de alguma coisa que é impossível de ser alcançada. E daqui a pouco você vai olhar para trás e vai falar, puta, passou o tempo que eu tinha para estar com os meus filhos, passou o tempo que eu tinha para fazer uma live com novos amigos, passou o tempo que eu tinha para dar uma volta na praia, talvez passe o tempo, passe a saúde, passe as possibilidades. E você olha para trás e fala, pô, o que eu deixei, o que eu fiz? Então, acho que a dica principal, né, é que a gente precisa ficar livre dessa pressa, cara. Essa pressa não leva a gente a lugar nenhum. Eu escrevi um terceiro livro, Valor Presente, em que um dos capítulos eu falo que a pressa é inimiga da humanização. Mais do que da perfeição, da humanização. Porque não dá pra gente ser humano tendo pressa. Se você for ver a relação dos animais, né, a plenitude que se encontra em determinado, é justamente pelo fato de não terem pressa, de não terem agenda. Se eu sou apressado, eu saio de casa todos os dias e eu sou incapaz de perceber que existe um isolamento muito pior do que o social que todos nós tivemos que conviver nesse último ano que passou por conta da pandemia, o isolamento social que foi sugerido, lembrem bem, não foi imposto para a gente. Mas a gente fez um pacto universal, todos nós demos a mão virtualmente e dissemos que o mundo seria melhor depois do nosso isolamento, olha que bobeira, sugerido. Dizemos agora a gente vai sair, o planeta vai ser melhor, porra. Pensar dessa forma é negligenciar toda a capacidade que a gente tem de mudar o mundo. Porque o isolamento social, enquanto eu e vocês e a maioria dos espectadores puderam escolher sair, a gente deixou de pensar que um monte de outras pessoas já estão isoladas fazem tempo, não por conta do Covid, por conta da violência doméstica, por conta da falta de acessibilidade. Pessoas que adorariam estar isoladas, mas moram em locais que não podem ser chamados de casa ou de lar, porque não tem vaso sanitário ou uma água potável. Quantas crianças estão isoladas dentro de casa com a presença física dos pais, mas a ausência emocional? Quantos idosos já vinham isolados há muito tempo e a gente bota máscara e faz um filmezinho bonitinho pro Instagram dizendo, ai, eu tô preocupado com os mais velhos, mas não visito minha tia-avó, meu tio-avô, meu avô, meu pai, porque ele perdeu a lucidez, a sanidade. Hipocrisia. Então, achar que o mundo vai mudar porque a gente saiu do isolamento social é negligenciar que o pior isolamento do que esse é o isolamento emocional. Aquele que, quando eu estou apressado, eu causo quando eu deixo de dar o meu melhor bom dia para o Rivaldo, porteiro do meu prédio. Ou quando eu deixo de olhar para o olho do gari da rua e dizer, porra, teu trabalho é importante para mim. A gente tem a possibilidade todos os dias, independente de Covid, de pandemia, de guerra, de tirar um monte de pessoas dos seus isolamentos emocionais. Esses, sim, muito piores do que o social, que a gente foi convidado a experimentar. Pô, Pedrinho, vou te falar, cara,
É tanta informação, é tanta aula de vida, sabe, cara? Mas eu vou te falar, eu queria te agradecer, tipo, num ponto muito específico, tá ligado? Porque você, como você falou, a gente não vai mudar o mundo com pensamentos positivos, a gente vai mudar com atitudes positivas. E uma coisa que estava acontecendo muito comigo, assim, que chegou uns dias que eu tava, tipo assim, pô, como é que eu vou explicar isso pra mim mesmo? Às vezes eu tento, né, me explicar as coisas que estão acontecendo na minha vida, porque eu gosto de dar uma explicação pra mim, tipo assim, das coisas que estão acontecendo, porque eu gosto de estar consciente do que tá acontecendo ao meu redor, né? Às vezes as pessoas perguntam muito pra mim, tipo, de vibe, essa coisa da vida é o morango, que a gente fala muito, pô, a vida é linda, a vida é o morango. E as pessoas sempre me perguntam quando me conhecem. E eu nunca sei explicar muito bem, eu não tenho uma frase pronta pra te dizer o que é a vida é um morango, tá ligado? De tipo isso e aquilo. E aí eu sempre falava assim pras pessoas, cara, eu não sei te explicar, vamos viver aqui que daqui a pouco te mostro. E era sempre pessoas que eu tinha acabado de conhecer. E às vezes 1, 2, 3 dias, eu ia ali e aí a pessoa me mostrava uma atitude que, no meu entendimento, aquilo ali era um significado da vida é um morango, eu falava pra ela, aí, tá vendo como é que é a vida é um morango? Tá vendo como é que tá milionário de vibe? Sabe? Aquela atitude positiva gerava em mim uma coisa, pô, olha aí, é isso aí, tá vendo? E aí a pessoa, tipo, caraca, agora entendi, pá, irado, que não sei o quê. E você agora, tipo, meio que conectou os pontos na minha cabeça, de tipo, cara, é isso, são atitudes positivas. Não tem não como pensamentos. Eu te falar. Não pensamentos, exatamente, sabe? Eu acho que a gente tem um conceito, mas todo baseado em atitudes. Então, fantástico, cara. Obrigado, muito irado, muito irado. Que bom, querido. É porque a gente está nesse mundo, né? Nesse mundo digital, principalmente, a gente tem os críticos da cadeira, né? Eu fiz olha que coisa engraçada. Você está falando essa coisa da vibe, né? E eu experimentei tive uma sensação agora engraçada, Fernando. Não agora, hoje, né? Antes de falar com vocês. Eu fiz uma reflexão, tenho assistido consecutivamente nesses tempos pandêmicos, essa certa incoerência, né, que é parte da gente, todos nós, né? A gente olha sempre por um aspecto pessoal. É difícil a gente olhar para o coletivo, assim. Aliás, esse é o meu grande desafio com os livros, né? É que a gente pense no coletivo de uma forma mais óbvia, né? E aí eu fiz uma reflexão sobre a nossa capacidade, o nome da reflexão que está lá no Instagram, a hiena, o bicho hiena, né? Versus a hipocrisia do egoísta. A hipocrisia do egoísta, exatamente. A nossa capacidade, né, de diante do egoísmo sermos hipócritas. E eu estava falando sobre a quantidade de pessoas que nessa pandemia, né, apontaram tantos dedos e não conseguiram olhar para dentro, assim, né? Pessoas que falam, te condenam, estão checando a sua vida, mas, né, continuam dando suas festas, né? Aquelas pessoas que dizem que estão preocupados né, muito preocupados que não pode ir na casa por conta, sei lá, do pai ou da mãe, mas que não fez com que que deixou com que seus funcionários pegassem transporte público, né, e para chegar em... Quer dizer, que viajam, né? Que continuam a viajar para resorts, fazer viagens, mas quando você... Enfim, essa coisa de controlar a vida do outro, né? Essa possibilidade de hoje, através das mídias, você condenar alguém, jogar em alguém uma frustração. E aí, eu recebi um comentário muito interessante de um cara, hoje, dizendo o seguinte, ele falou, mas você está falando isso depois de um mergulho no mar. Basicamente, o que ele falou foi isso. Você é um privilegiado, é muito fácil você falar isso depois de mergulhar no mar. Talvez se você estivesse no hospital, né, vendo as pessoas entubadas, você tivesse um outro ponto de vista. E ele está coberto de razão. Está coberto de razão, né? Talvez se eu escrevesse, se a minha reflexão não viesse depois de uma corrida na areia para cuidar da minha sanidade mental, né, para poder continuar batendo papo aqui e tal, se eu estivesse dentro do hospital, realmente talvez o meu olhar fosse outro. Mas eu ali não quis entrar em polêmica, principalmente porque eu respeito muito a opinião dos outros, e eu acho que se eu emito uma opinião, eu tenho que estar pronto para receber qualquer tipo, com carinho, com afeto. Mas uma coisa que eu estava pensando é o seguinte, né? E se para ter, né, a tranquilidade, ou para se ter, de repente, se eu trabalhasse na linha de frente de um hospital e tivesse que salvar vidas, se eu precisasse de um mergulho no mar, ou, sei lá, uma corrida na esteira, ou, sei lá, um dia, né, de respirar um ar puro. E se eu precisasse disso, né?
E se eu tivesse necessitado, né, de cuidar da minha mente para poder cuidar da saúde de outros? E é basicamente como eu vejo a vida, e por isso que eu, né, não deixo de fazer os meus exercícios, porque eu preciso cuidar dos meus filhos, das pessoas que eu falo, das palestras, enfim, isso faz parte do meu ser, do que eu acredito. Nem se eu precisasse disso. Então, a gente tem sempre uma justificativa, né, para apontar, né, o outro fala, olha, mas é porque você está aí, é porque você está fazendo desse jeito. Porque, no fundo, Fê, é muito mais fácil a gente, diante da nossa poltrona, a gente apontar o que não está funcionando. Inclusive, a gente acha, no meu segundo livro, que eu falo sobre liderança, no Líderes, uma coisa que eu falo, é um capítulo muito importante, é um capítulo que fala sobre o incentivo. Porque a gente aprendeu que para a gente ser um formador de opinião, para a gente ser contundente, a gente assiste isso no jornalismo, a gente assiste isso na emissão de discursos de grandes líderes, a gente acha que a gente precisa criticar. A gente acha que para a gente mostrar que a gente está preocupado, engajado, a gente precisa apontar as coisas que não estão funcionando. Inclusive, quando a gente treina líderes em empresas, em corporações ou dentro de casa, para eu ser um pai preocupado, eu preciso o tempo inteiro dizer não, dar limites, dizer o que não funciona. A gente até precisa dizer o que não funciona, mas isso não é o papel do líder. Isso é o papel do chato, do crítico. Dizer o que não funciona, o que não está dando certo, não é papel do líder. O líder é aquele que diz o que está funcionando. É aquele que com um time fala, cara, você é bom nisso. É aquele que pega você fazendo alguma coisa que nem você sabe que é boa e fala, cara, olha só, você precisa fazer mais isso. É a história do que você enxerga como vibe. O líder de verdade dentro de casa é aquele que pega o filho e fala, meu amor, você é melhor do que o papai nisso. Vem aqui ensinar o papai a fazer isso. É o caso do meu filho Bento, por exemplo, com organização. Eu sou desorganizado, ele é organizado. Eu falo, meu amor, você dá aula para o papai de organização. Então, a gente confunde essa ideia, como a gente foi doutrinado a entender que hierarquia estava associada à liderança e que para liderar a gente precisava de poder, e por isso que a gente fica tão atrás, corre tanto atrás de status, título, diploma, crachá. A gente deixou de perceber que o líder é justamente o que não precisa de nada disso. Porque se você precisa de tudo isso para liderar, você é tudo menos um líder. O líder é justamente aquele que não precisa do crachá, do título, do diploma, da indumentária, da roupa, né, dos cargos. Esses são os chefes, os donos, os autoritários, os ditadores. Eles precisam disso tudo. Mas o líder de verdade não. Então, quando a gente começa a perceber essa ideia de liderança, né, e de que a gente precisa se autoliderar e que a gente precisa fazer a nossa parte, começa a ficar mais difícil. Aí a gente sai da zona de conforto de abrir um Instagram, né, um Twitter da vida e procurar alguém que está fazendo alguma coisa que a gente não gosta e condenar e atacar. E ainda se julgar intelectualizado por isso, analisado por isso, um ser melhor do que os outros por isso. São aquelas pessoas que muito provavelmente têm uma dificuldade enorme de tirar a bunda do sofá. São aquelas pessoas que acham que vão mudar o planeta, mas não conseguem consertar a pia de casa, não conseguem arrumar o seu armário. Como é que eu vou mudar o mundo se o meu armário está desorganizado? E tá, e por isso que eu não vou mudar o mundo. O mínimo que eu posso, o máximo que eu posso me comprometer com você, com vocês aqui, né? Não é, de verdade, não é deixar o mundo melhor para os meus filhos, mas eu posso deixar filhos melhores para esse mundo, isso eu posso. Cara. E aí eu estou fazendo uma pequena parte. Tá, com certeza. Não, com certeza. Não, agora é um outro ponto, Pedrinho, que você falou, né? O cara fala, mole você fala isso depois de ter dado um mergulho no mar. Aí tem muita gente que fica, também é fácil a vida ser um morango também, você tá morando na Europa, tá solteiro, não tem filho, é muito fácil. Tem razão. Mas, eu hoje, eu tomei uma consciência de uma coisa que é, tipo, independentemente do status que a gente tenha, independentemente de dinheiro no bolso, tudo, tu ter um mindset campeão, sabe? Tipo, pra ganhar, brother, no que for. Você pode botar... Eu lembro que na tua palestra você falava que, cara, se você fizer sorrindo, você vai ter sucesso. Aí você falou, eu posso dar um exemplo. Se você for um gari sorrindo, você é o Renato Sorriso. E aí, tá na Globo, tá famoso, todo mundo conhece.
E, tipo, não adianta, cara. Isso que você tava falando aí, eu concordo em tudo. Eu me senti, sabe? Sério, pra mim, a pessoa que ouviu isso aqui e seguiu o que você falou, pronto, mano, ganhou o jogo. Não tem como perder. Não tem como, mas tu ganhou. É só seguir isso. Escuta aí entendeu o game, né? Exato. 3 vezes, 4 vezes. Escuta isso aqui 10 vezes que seja. E olha só, mas Rafa, faz isso aí que dá certo, brother. Ô, Rafa, tem uma coisa que você falou que é extremamente importante. Olha só que coisa engraçada. Outro dia, eu tava eu moro em Copacabana, né? Eu tava correndo aqui na praia e tal, eu recebi um inbox de um seguidor. E ele falou o seguinte, ele falou assim, pô, Pedro, deixa eu falar uma coisa, seu ponto de vista é muito privilegiado. Mas eu lembrei que você estava falando disso, ele falou, não, você tem, pô, né, você tem uma carreira, você faz o que você gosta, você tem filhos, pô, você tem, né, uma situação financeira boa, você faz os esportes que você gosta. É fácil falar de felicidade assim. Pô. Aí eu falei, você tá coberto de razão. Pô, você tá coberto de razão. Ele tá coberto de razão. Agora, sabe o que é o pior? O pior é quando o pessimista, porque a gente tem amigos pessimistas, não tem jeito. Eu tenho um que eu amo muito, foi um padrinho de casamento meu. E é muito inteligente, geralmente é uma característica do pessimista, né? Eu gostei do Fernando, porque o Fernando, talvez como eu, ele não deve ter tanta inteligência assim, o que faz ele ser mais feliz, porque eu sei que eu sou muito feliz por não ter muito acesso à inteligência. Porque a pessoa pergunta para ele, o que é essa vibe, ele não sabe responder. Se fosse um intelectual, ia na filosofia buscar o porquê que era isso, e aí ia falar, porra, na verdade eu não sou feliz, né? Porque todo mundo que pensa muito acha mais problema do que solução. Né? Porque imagina, né? Você tem esse ponto de vista. Então, o que acontece com os pessimistas, e quase todos eles são inteligentes, né? Se você gosta do pessimismo, primeiro que você não pode nunca ter um grupo de pessimistas perto de você. A minha dica é que você tenha no máximo um. Tem um grupo, um amigo pessimista tá bom. Porque o pessimista é aquele que não traz solução. E como que você faz para lidar com o pessimista? Principalmente se você gosta dele. Não contrarie ele. Se ele disser que as coisas estão ruins, que o mundo está perto do fim, que a pandemia vai piorar, você diz que ele está certo. Porque a felicidade do pessimista é a infelicidade. Você não pode tirar isso dele. Você vai tirar o que faz ele bem, o que faz bem a ele. O que faz ele feliz é ser infeliz. Porra, tu vai tirar isso dele. Que ponto de vista. São as pessoas que são críticas, né? E eu aprendi uma coisa interessante. Quando a pessoa diz isso pra você, quando ela reconhece que você atingiu alguma coisa que ela queria atingir, quando ela fala, mas é mole falar do lugar que você tá, porra, é porque você atingiu alguma coisa. Então você fala, você tá certo. Em vez de você conta, mas o mundo é difícil, é ponto de vista. Não é ponto de vista. Realmente é muito fácil falar pra mim no lugar que eu tô. Agora, você pode fazer outra pergunta. Você pode falar, pô, mas você sempre pensou assim? Aí se eu responder sim, fudeu pra você, né? Pô, mas quando teu pai morreu, você pensou assim? Pensei. Mas quando você fechou o caixão do teu pai no dia do aniversário da tua mãe, você continuou feliz? Puta, continuei. Olha que merda. Né? Aí o cara começa a falar, puta, fudeu, tem alguma coisa por trás desse cara. Ou esse cara é louco, né? Exato. Ou esse cara é burro, porque pode ser burro, aí pode ser burro, realmente eu não sou muito inteligente, maluco todo mundo é um pouco. Aí você vai começando a juntar o quebra-cabeça. Né? Não, quando teu pai quebrou, você perdeu o apartamento, foi morar de favor, você continuou feliz? Caralho, continuei. Pô, mas quando deu merda, continuei. E quando chegou a pandemia, a empresa quase quebrou, continuei. O cara fala, fudeu. Né? Realmente, nesse lugar que eu tô, mas já era no outro. Né? Então, tudo é uma questão de como você... Agora que você falou... Mas não é? Não, você falou uma coisa... Falou tudo não, agora. Total. Não, olha agora, você falou, lembrei até uma história. Chegou, eu tava contando, eu tinha ficado com uma menina, aí quando a gente terminou de ficar, ela mandou falando pra mim, falando que esse negócio de vida morango era uma falsidade, tá falando várias paradas. Eu falei assim, mano, que absurdo. Eu falei, não faz o menor sentido. Aí eu fui conversar com uma amiga minha, né, que ela é muito gente boa, é uma pessimista que amo de paixão. Aí eu tô falando com ela, não, Rafael, mas é verdade agora o que ela falou, porque tem coisas... tem momentos da vida que é muito ruim, a vida não é um morango. Por exemplo, no dia do enterro da sua avó, eu falei, cara, mas a vida era um morango ali. Tipo assim, aquele momento, eu vi que minha avó estava uma despedida linda, todo mundo que amava, na época não tinha coronavírus, foi antes disso, então todas as pessoas que ela tinha carinho foram no velório, se despediram dela. Tipo, era um momento dela, ela já tinha vivido um grande ciclo. Eu não contei para amigo nenhum meu sobre o que aconteceu. No momento triste eu fico mais calado. Meus amigos descobriram, foram todo mundo lá. Inclusive até minha amiga pessimista, ela também estava, que era muito amiga minha.
E eu falei pra ela, falei assim, cara, aquele momento ali foi muito bom. Ali também era o mesmo morango, eu tava milionário de vibe. Que as pessoas pensam que a gente o ter vibe boa é ter vibe boa só na hora que você tá numa festa. Não, ter vibe boa é estar em momentos ruins, até em momentos ruins que a gente tem que dar suporte pra alguém, porque, por incrível que pareça, as nossas vidas também têm problemas. No mundo dos milionários de vibe, não. Por incrível que pareça, né? Como se fosse algo muito absurdo. E tem uma coisa. E tem uma coisa que é fundamental na análise, isso eu falo no primeiro livro, quando a gente fala de felicidade. Uma coisa que é fundamental e que às vezes serve de acalanto, e aí, falando sério, né, para quem se questiona muito, principalmente o pessimista, que é o seguinte: tem pontos muito fora da curva, né? Eu não consigo imaginar ou conceber, por exemplo, né, uma doença grave para os meus filhos ou a perda dos meus filhos. É claro que tem coisas que são completamente fora de qualquer desvio padrão, mas mesmo quando a gente pensa nessas tragédias, né, em tragédias que acontecem, ou quando a gente pensa em alguém que sofreu uma perda muito grave, né, é muito provável que a gente encontre nessas pessoas uma força em comum, né? Quando a gente olha para exemplos de vida de pessoas que passaram dificuldade e encontraram a felicidade através da resiliência, da fé, é uma outra palavra muito importante, né? A partir de um entendimento maior do que é esse ciclo nosso aqui terreno. Quando você encontra essas pessoas e a felicidade dentro delas, ou a plenitude, ou a paz, que aliás é um item ainda, para mim, mais nobre do que a própria felicidade, a paz de espírito, a paz interior, esse é o maior bem que alguém pode ter na vida, é ter paz de espírito, né? É dormir e acordar com paz. Paz que vem de dentro, paz que transborda para os outros. Paz é um sentimento mais nobre do que a felicidade. Aliás, eu acho que é o único que consegue ser mais nobre do que a felicidade. Então, quando a gente olha para essas pessoas, e é fácil, muito fácil, a gente olhar na vida da gente, quem está ao nosso entorno, e pensar que as pessoas mais felizes, mais realizadas, não são aquelas que têm arte, não são aquelas que têm excesso, não são aquelas que têm abundância de nada material. Eu conheço, são raríssimas as pessoas que têm muitos títulos acumulados, muito dinheiro em conta, que são plenamente felizes. Geralmente essas são as mais questionadoras. Então, quando a gente olha, e eu costumo dizer uma coisa que eu acho extremamente importante. Existe uma tríade de conquistas que hoje estão no nosso imaginário. A informação, o conhecimento e o último, que é a sabedoria. Existe uma diferença enorme entre esses três, entre essa tríade tão desejada por todos nós. A informação hoje, não na minha época de criança, mas hoje, está disponível para qualquer um, é commodity. E a informação vem e vai, ela é descartável. O conhecimento, ele vem e fica. Você demorou a aprender a andar de bicicleta, mas no dia que você aprendeu, você nunca mais esqueceu. Para você transformar informação em conhecimento, você precisa investir tempo nisso. E o conhecimento, geralmente, vem através da academia, dos livros. Academia que eu digo faculdade, universidade, livros, conhecimento estabelecido por alguém, formas, formatos. Esses dois a gente pode discutir associado ao tempo que a gente dedica. Agora, a sabedoria, e todos nós podemos pensar num exemplo de alguém sábio. Talvez o Rafa vai dizer que o exemplo dele de sabedoria foi a avó que ele enterrou, né? Os nossos exemplos de sabedoria nunca são aqueles que estudaram em Harvard, Cambridge, Oxford. São aquelas pessoas que dizem pra gente levar o guarda-chuva e a gente tem certeza que não vai chover, mas chove. São aquelas pessoas que dizem, não anda com aquele cara ou com aquela menina porque não vai dar certo. Você fala, mas como? Ela é a melhor pessoa que eu já conheci. 2 meses depois você fala, mas como que ela sabia? A sabedoria, diferente da informação e do conhecimento, vem da nossa capacidade de experimentar a vida. Alguém que tem sabedoria é alguém que, ao contrário das pessoas apressadas, atrasadas, pessimistas, experimentaram a vida, botaram a porra da cadeira na varanda e ficaram observando o comportamento humano e conseguem dizer pra gente quem funciona e quem não funciona. São aquelas pessoas que, porque repetidas vezes, conseguiram olhar o céu por mais de alguns minutos e perceber
que aquele céu quer dizer que vai ter sol no dia seguinte, que vai ter nuvem, que vai ter chuva, que é melhor a gente levar o guarda-chuva. Ou são aquelas pessoas que, por simples precaução, porque já passaram por várias tempestades e ficaram ilhados em algum lugar, levam o guarda-chuva que é melhor, né? Então, a sabedoria é o grande supra-sumo. Só que a gente hoje está refém da informação, porque a gente vive essa FOMO, esse fear of missing out, essa necessidade de estar o tempo inteiro conectado, porque se alguém falar, né, alguma coisa que a gente não sabe, a gente acha que a gente está sequelado. Aconteceu isso comigo ontem, né? Eu estou com as minhas crianças aqui em pseudo-férias, né? Porque eu estou fazendo as palestras, enfim, online e tal, e foi um dia ontem que eu fiquei com as crianças um tempo, gravei um negócio de manhã, fiquei com as crianças um tempo, e estava sem telefone, né? E aí, sem telefone, roda para lá, roda para cá. Daqui a pouco me liga um amigo e fala: você precisa falar sobre democracia. Um grande amigo. Mas por que democracia? Você não viu o que aconteceu nos Estados Unidos? Invadiram o Capitólio do Washington, tá tudo no movimento. Liga a televisão agora. Fala: mas eu não vou ligar a televisão agora. Mas como que não? O mundo tá parado ali no preço. Mas eu olho depois, vai todo mundo compartilhar as mesmas informações. Não, cara, é sério. Você não tá entendendo. Tomaram um tiro, deram um tiro lá dentro. Foi o Trump que incitou o Biden. Aí eu falei: cara, eu tô brincando com as crianças Playmobil, cara. Agora eu vou fazer, depois eu vejo essa história. Quer dizer, a gente não se permite, porque a gente tem que estar essa porra, brincando com Playmobil do cacete, melhor que todo mundo, né? A minha mulher fala: pô, você fica forçando o Bento a comprar Playmobil, porque na verdade é pra você, mas é, né? Fala: filho, aí Castelo Irapurador, tinha coleção, moleque, né? Ele tava um amigo dele aqui e tal, ia dormir aqui em casa, a gente tá fazendo uma bagunça. Então, a gente precisa entender essa diferença. E aí, brincando com ele, conversando com ele, eu adquiro sabedoria. Informação, conhecimento pouco, mas sabedoria sim. Eu vou aprender com ele alguma coisa, provavelmente, naquele momento ali de estar. Então, acho que a gente tem que começar a pensar de forma mais óbvia. Eu tenho falado muito isso nas palestras, no mundo de extraordinários, porque a gente aprende desde pequeno que a gente só tem valor se a gente for extraordinário. A gente vai para a escola e a gente é comparado com os fora de séries, né? A gente, na família, a gente é comparado com geniais, né? Com aqueles que têm um QI elevado. Porra, ou você nasce com a porra do QI elevado, ou você morre com o QI que você tem, porque você não vai aumentar o seu QI. Você pode desenvolver outras habilidades, mas desde pequenininho, o que falam pra gente? Que a gente é muito esperto, que a gente é muito inteligente, que a gente é incrível. Pô, a gente escuta isso o tempo inteiro e a gente acredita. A gente acredita, que é o pior, né? Aí a gente vai para a escola, para a faculdade, a gente só enxerga valor se a gente estiver junto com os extraordinários. O nome diz extraordinários, porque a grande maioria de nós somos ordinários, é o meu caso. A primeira grande reflexão da minha vida, que me fez escrever livro, fazer palestra, foi de entender que, sendo ordinário, eu precisava encontrar o meu valor. Porque numa família de extraordinários, uma irmã médica, a maior psiquiatra infantil do país, formada pela Federal, que casa com quem? Com médico. Porque médico, genial só casa com genial, porque tem um medo danado da genética da merda. Então o gênio casa com gênio. E tem filho gênio. Né? A segregar. A minha outra irmã, direito em Colômbia. Minha prima, engenharia na Federal do Rio, mestrado, doutorado, fala 6 línguas, a desgraçada da Marcela. Casou com outro gênio, que faz matemática aplicada no INPE e engenharia química com ela na Federal. Mestrado, doutorado, primeiro lugar no concurso do Banco Central. Tem um filho genial, que é o melhor amigo do meu filho. Desde pequeno eu ensinei para ele. Falei: Bento, você nunca vai ser inteligente que nem ele, mas você precisa ajudar ele. Porque tudo que você puder fazer por ele agora, conta ponto para você lá na frente. Ele é mais inteligente que o papai, que a mamãe, que a sua avó, que a sua irmã. Porra, o moleque é genial, foi diagnosticado com habilidades especiais quando tinha 5 anos, né? Então você fala: você nunca sacaneia ele na vida. A primeira coisa que eu ensinei pro meu filho: você nunca sacaneia seu primo na vida. Porque ele é o cara mais inteligente, provavelmente você vai conhecer na sua vida. Né? Então você ajuda ele. Fantástico, Pedrinho, fantástico. Falei: moleque, porrada na rua, você compra o barulho dele, faz qualquer coisa. Entendeu? Você vai ganhar, apanha junto se for o caso, mas não dá nada. É isso aí, compra o barulho. Você vai acumular milha, programa de milhares, depois você troca por emprego, por ajuda. Né? Mas aí os pais não fazem que o filho seja genial. Né? O filho. Né? Outro dia o pai estava na pracinha, falando pro filho: vai, campeão! O moleque jogando bola, que horroroso no futebol. É melhor o pai chegar pra você: não tem habilidade pra isso, procura outra coisa pra fazer. Mas o pai quer que o moleque seja jogador de futebol, não vai ser? Verdade, né? Caralho, é. Pô, Pedrinho, não, fantástico, cara, muito bom. Cara, você tava falando de felicidade, vou compartilhar um negocinho que eu vivi agora nessa quarentena, cara. Só pra contextualizar, o Fernandinho, os ouvintes e o Rafa também já sabem, eu morava na Polônia, cara. Eu morava em Varsóvia, capital da Polônia, até final de julho, agosto ali. E eu resolvi justamente... Você foi estudar lá, João?
Não, na verdade eu estudava em Portugal durante 3, 4 anos, depois eu fui trabalhar na Polônia. Aí fui trabalhar lá. Que legal, hein? E, cara, eu tava trabalhando com videogame, cara. Tudo que os jovens gostam. E aí, porra, eu recebia mensagem pra caralho de... Pô, mano, que não sei o quê, pô, trabalhando com videogame, tá benzão, que não sei o quê. E aí eu cheguei, vim pro Brasil e voltei. Voltei pro Brasil, agora eu tô no Rio de Janeiro. E aí o pessoal veio assim, caraca, cara, o que aconteceu que você voltou? Você tinha vida perfeita, que não sei o quê. E aí eu não respondi essas pessoas, deixei em off. Só respondi, só troquei ideia com o Fernandinho, com o Rafa, com as pessoas, com os otimistas que estão sempre do meu lado, né? Não dá pra pegar pessimistas em bando, né? Uma galera, tem que ser o máximo. Pessimista tem que ser. Não, e aí foi um dia na varanda da minha casa lá em Varsóvia, eu dividi a casa com um português, com o Miguel. Porra, uma pessoa espetacular. Uma das pessoas, melhores pessoas, o Fernandinho e o Rafa conheceram, gravou um episódio com a gente, o Miguel. E, cara, foi um dia que eu tava na minha varanda, botei um incensozinho, botei uma musiquinha e perguntei a mim mesmo, mano. Falei, porra, João, tá feliz com isso, brother? Tá na quarentena, tu tá longe da tua família, tu já tá há 5 anos fora. Eu fui criado pelos meus avós, não fui criado pelos meus pais. E começou a pesar um negocinho na minha cabeça que eu falei, caralho, cara, olha o tempo que eu tô perdendo com meus avós, mano. Os caras que, porra, que mais me honraram na vida. Eu falei, meu irmão, eu vou abrir a mão disso daqui tudo, vou entrar agora no Skyscanner, ver quanto é que tá a passagem, vou voltar e foda-se. E eu conversando com o Miguel, cara, eu fiquei assim com medo de botar o cara na mão, porque era um parceiraço meu. Eu botaria na mão, tipo, ele ia ter que pagar o aluguel durante o mês, sozinho, ia fuder ele, mano, sério mesmo. E ele falou, João, cara, se é o que vai te fazer feliz, se é o que vai trazer tua felicidade, porque eu vejo todo dia, cara, você... sorrindo e tal, mas eu vejo que tá faltando alguma coisa em você. Cara, quando ele falou isso, eu falei, meu irmão, tá certo, cara, tá certo. Eu vou abrir mão disso aqui tudo, eu vou voltar, por mais que eu esteja na merda no Brasil, eu não vou estar na merda sozinho, eu vou estar do lado da minha família, eu vou estar aproveitando, eu vou estar usando o tempo que você falou, Pedrinho, vou estar usando o tempo do lado da minha família. Tô tendo tempo, porra, para esse projeto, pro podcast agora, coisa que eu não tinha, porque eu tava trabalhando lá. Cara, foi uma das melhores decisões que eu fiz na minha vida. Meu avô adoeceu agora, não por causa de Covid, mas porque ele já tem um quadro bastante complicado. Então, cara, eu tô sendo a única pessoa que consegue... Você tá do lado dele. Exatamente, cara, tô conseguindo. Exatamente. Então... Pô, que lindo, hein, João? Pô, Joãozinho, irado, cara. Então é uma reflexão que eu faço todos os dias. Às vezes eu reclamo, por exemplo, que eu tô sobrecarregado, que eu sou a única pessoa que consigo tomar conta do meu avô, mas eu paro para pensar e me volto pro João lá da Polônia e vejo, caralho, mano, se eu estivesse na Polônia e meu avô estivesse passando mal aqui, como é que ia estar minha cabeça, meu irmão? Eu ia estar bem financeiramente, mas minha mente, como é que ia estar, meu irmão? Entendeu? Então é muito isso, cara, eu faço essa reflexão até hoje. E isso é fantástico. Não, eu quero fazer. O quê? E a sua avó tá bem? Minha avó tá bem. Minha avó tem problema de saúde também, mas ela tá bem melhor que meu avô. Eu costumo falar que minha avó, ela tem a mente que meu avô não tem. Porque o meu avô tinha um físico, cara. Meu avô até mês passado, meu avô teve essa crise, teve um AVC faz 3 semanas. E até mês passado ele era o cara que pegava o carro, ia comprar o pão, não ia para longe de carro, que eu não deixava ele dirigir. Eu já tava dirigindo ali no meio da pista e tal, Rio de Janeiro é complicado. Aí eu falei, porra, vô, então agora eu vou assumir, vou comprar o pãozinho, tá? Fica em casa mesmo. E aí ele chegou pra mim, não, vou comprar não sei o que, aí acabou tendo o AVC. Aí eu brincava que meu avô tinha o corpo que minha avó não tinha e minha avó tinha a mente que meu avô não tinha. E agora o corpo... Não, mas... Meu avô não... Tá bem pior do que da minha avó agora. Então, agora ela também é uma pessoa... Cara, eu admito, minha avó é uma pessoa pessimista pra caralho. Meu avô sofreu AVC, minha avó chegava e falava pra mim, meu irmão, tu já fica satisfeito se teu avô durar até sexta-feira, que não sei o quê. Caralho, porra é essa? Eu tô tomando conta que não sei o quê. Cara, então eu me lido com isso aqui em casa, eu me divirto, cara. Eu tô o mais feliz impossível. Eu também comecei a namorar há pouco tempo, uma brasileira, uma carioca também. Então, aí você encontrou a felicidade, você veio da Polônia. Ô, Joãozinho, não deixa passar a oportunidade da declaração de amor, né? Aí o João fez um maior filme dizendo que era por causa da avó e do avô. Mentira, ficou apaixonado. Teve que eu falo a mesma coisa. Você fala
a mesma língua Quando ele era, olha só, quando ele começou a achar que ele era malandro, eu já era malandro há muito tempo. Aqui não, João. Ô, Pedrinho, a gente só precisa encontrar as desculpas corretas, entendeu? Lógico. Não, mas aqui, Pedrinho, ano passado... Tá? Vocês sabem que eu tenho uma outra curiosidade, né, que é ótima. Tu me faz papo de bar e tal. Eu tenho essa cara de cachaceiro. Eu nunca bebi na vida um pingo de álcool, né? Que isso? Sério, Pedrinho? Que irado. Porque Família eu também árabe, tenho né, um brother Pedrinho? árabe, Árabe, né? que ele nunca bebeu. E é engraçado, porque eu chego nos lugares, né? Aí eu falei, cara, vamos dar um 2. Eu falo, pô, meu irmão, não sei nem como é que faz essa porra. Dizer que você com essa cara de maconheiro, eu falei, porra, rapaz, pior que não, cara. Na cachaçinha você gosta, não bebo nada. Eu falei, mentira, por causa de religião não é, cara. Nunca gostei de beber, nunca gostei de fumar, nunca gostei de usar droga. Então, eu sou péssima companhia pra essas partes de chopp, entendeu? Mas eu vou, tomo um açaizinho, entendeu? Uma água gelada com limão espremido. Então, tô celebrando aqui com café, entendeu? Só tenho cara de maluco, mas só isso. Não, agora o Pedrinho, ele demarcou que ele é o marido dos sonhos. Porque ele é um cara que ele pratica exercício físico, então ele vai estar saudável, ele não bebe, não fuma, não tem vício. O cara é casado. Quanto tempo você é casado, Pedrinho? Mas só não pergunta pra ela se é legal, que ela vai ver que vai me esculachar. Ela passou aqui perto. Depois da quarentena, então, meu irmão. Essa é a tua visão, né, Pedrinho? Olha só, eu corro que nem o diabo da cruz, que é de alguém que me chama, mas a Marília pode dar uma depois. Tomara que não, porque ela vai, imagina, ela vai jogar tudo por água abaixo. 10 anos de casado a gente fez em dezembro. E as crianças têm quantos anos? O Bento vai fazer 7, dia 16 agora, de janeiro, e a Maria, dia 28, faz 4. Suas avós têm quantos anos, João? Os avós têm, o meu avô tem 80 e minha avó 75. O João, ano passado, Pedrinho, ele fez um Eurotrip com os avós dele. Eles foram... Quais países vocês foram, João? Você levou eles? Cara, então, Pedrinho, cara, eu tinha uns sonhos na minha vida. A gente falou até sobre sonhos no episódio passado. E um dos sonhos, cara, que eu tinha posto pra década passada era viajar com meus avós, cara. Porque eu viajei com 17 anos de idade. Saí da zona de conforto aqui do Rio de Janeiro. Resolvi que vou pra Europa e foda-se. E aí fui... E aí eu, caralho, mano, porra, as pessoas que... Eu não era, eu vou admitir, mano, eu não era um adolescente popularzão que pegava mulher pra caralho na escola, não era esse cara, mano. Era aquele cara que era bem merda. Entendeu que era o ordinário, Joãozinho? Ele era o ordinário. Exatamente. E aí, cara, eu tinha um sonho, eu sempre ficava com meus avós, cara, eu fazia tudo com meus avós, sempre estava com eles. E aí, quando eu fui pra fora, experimentei aquilo tudo, eu sempre falava... Caralho, seria irado se meus avós estivessem aqui. Aí eu, porra, quando eu começar a trabalhar, brother, eu vou fazer um investimento ali nos meus 3 primeiros meses ali e vou trazer eles pra cá. E aí, enfim, eu tava trabalhando no meu último ano de faculdade numa livraria em Faro, em Portugal, sul de Portugal. Eu consegui juntar uma graninha, foi até a cidade que eu conheci o Fernandinho e o Rafa. Eu consegui juntar uma graninha e eu falei, porra, caralho, eu acho que essa grana dá pra levar eles. Mas era foda, porque a passagem do Brasil pra lá era caro. Aí eu, porra, que merda, acho que não vai dar e tal, vai ficar pra quando eu começar a trabalhar real. E aí acabou acontecendo que o meu pai conseguiu juntar umas milhas lá loucas e levou meus avós pra minha formatura, lá em Portugal. Sem eu saber, eu fui saber no último mês ali que eles iam me visitar. Você estudou o que lá, João? Eu estudei marketing. Pode uma DM aí. Em Lisboa, não? Não, em Faro, no Algarve. Universidade do Algarve. Maravilha. E aí, cara, eu fiquei felizão. E aí começou a entrar no meu investimento. Levar meus avós para Portugal, para Polônia, ficou mais fácil do que do Brasil para Polônia. E aí eu levei eles para Polônia. Meus avós, cara, pô, são do Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. Eu tô na Taquara nesse momento. Eles são daqui da Zona Oeste e, pô, não falam uma palavra de inglês, não falam nem hi. E aí, pô, foi muito engraçado, cara. Pô, tem várias histórias dele lá na Polônia. O meu avô ficou bêbado num bar, porque as cervejas lá, cara, elas são tipo de 1 litro. Pede uma cerveja, vem um bagulho de 1 litro aqui, porra, toma. Meu avô bebinho, filho. A garçonete vinha ele. Ô, o que tu queres? Calma, anda cá. Porra, ela não tá entendendo. Pô, se tu tentar falar espanhol, ela vai entender muito menos português. Não sei o que. Ai, uma figura, cara.
E, cara, irado. Maneiro que você fez isso. Aí, ó, Pedrinho. E fiz tudo com eles, cara, ó, porque era mais barato se você viajasse com mochila só, não podia mala. Aí eu botei uma mochila em cada um, meu irmão, e um casaco em cada um, porque é frio, né? Polônia, leste europeu. Aí botei um casaco em cada um, uma mochila em cada um, a gente foi pegando trem, não tinha carro, pegando trem, pegando metrô, e Airbnb da vida, e é isso. 2 verões. E eles se amarraram, né? Se amarraram, mano. Melhor viagem da vida deles. Teu pai foi junto? Não, meu pai não. Que maneiro. Isso é incrível, mano. Eu sou mais apegado com meus avós do que com meu pai e minha mãe, então eu me dou mais com meus avós. Não, mas eu vou te falar, eu quero ter um neto igual o João, mano. Não quero ter esses netos que deixam, que não ligam, não quero um neto que me leve pra viajar. Não vou falar, quero Tailândia logo, com 70 anos pra Tailândia. Fazer logo uma Fumum Party, vamos lá pra Fumum Party, meu neto. Eu te levo. Não, mas é irado que a gente tá todo nesse papo, né, assim, enfim, tá sendo uma aula de vida aqui, em muitos momentos eu tava arrepiado aqui, de verdade, Pedrinho, muito irado, e o Joãozinho falando agora, né, de verdade, Pedrinho, bagulho de aula de vida, assim, e o João falando agora sobre felicidade, assim, né, tipo, o quanto ele se questionou se ele tava feliz ou não, e uma coisa que eu faço muito, tá ligado? E uma das coisas que eu mais me questiono é se eu estou no lugar correto, sabe qual é? Assim, eu me questiono muito assim, tipo, cara, esse é o lugar realmente que você queria estar nesse momento, brother? Entendeu? E se a minha resposta é sim, cara, é meio caminho andado pra felicidade. E eu tô em Búzios já, tipo, vai fazer, sei lá, uns 10 meses, alguma coisa assim. E aí você tava falando muito sobre o tempo e tudo mais. Aqui eu encontrei uma equação, assim, né, da balança, assim, de tempo que é fantástico, tá ligado? Que me deixa feliz todos os dias. É uma parada muito foda, assim, que eu sinto na pele. Que eu sou um cara que eu coloco muita energia em tudo que eu faço, assim. E como você falou, palavra tem muito poder, muita energia, sabe? E eu coloco muita energia nas coisas que eu faço de várias formas. No meu sorriso, tá ligado? Eu tô fazendo tudo sempre sorrindo. Sei lá, nas minhas palavras, nas minhas atitudes. Às vezes eu tô fazendo uma coisa e por dentro eu tô pensando assim, cara, deixa eu mandar uma positividade um pouco a mais aqui pra essa parada. Enfim. E aí outro dia, cara, eu antes de dormir fiz uma análise, assim, do meu dia. Aí eu acordei, tipo, cedão, 6 e pouca, fui surfar, e aí voltei, tomei um café com uma mina que eu tô saindo aqui, aí fui pro meu trabalho, tá ligado? Trabalhei, meio-dia, fui almoçar com os amigos, aquela resenha gostosa, contando as histórias e tal, pá. E aí depois do almoço trabalhei mais um pouco, fim de tarde fui pegar um pôr do sol com uma galera também, cara, aquele pôr do sol, tipo, de rei. E aí cheguei em casa, fiz um jantar pros amigos, chamei a galera toda, vamos lá pra casa, fazer... Aí aquela coisa, cervejinha, música, aquela coisa gostosa, sabe? Todo mundo conectado ali, numa vibe boa e tal. E aí no dia a menina dormiu aqui em casa, e aí eu ainda tive tempo de dormir, né? Assim, e aí na minha análise eu falei assim, cara, você falou, né? 24, ainda deu tempo de dormir, entendeu? Ainda deu tempo de dormir. E eu falei assim, cara, 24 horas, não é possível. Esse dia durou 48. Não é possível, meu irmão. E aí tu falou isso, me remeteu a esse dia, assim, de que, cara, 24 horas é muito tempo. E aí todo aquele conceito que você falou do início da conversa, de tipo, a gente, da questão da pressa, né? De vez a gente tá tão apressado e tudo mais. É fantástico, é fantástico. E uma outra parada que eu ia falar, cara, é que uma coisa que eu faço muito na minha vida e que eu acredito é que o universo, e é o que o Rafa falou, a gente vai construindo muito nossa vibe, né? É uma construção. E o universo, ele faz tudo isso equilibrando, né? Eu acho que ele precisa desse equilíbrio, sabe? E eu enxergo as coisas na minha vida, tudo que acontece de ruim na minha vida, não ruim, que eu não gosto de falar ruim, mas chato ou que eu não gosto de fazer, que eu acho que acontece com todo mundo, eu atribuo isso a uma coisa boa que aconteceu na minha vida ou que vai acontecer, entendeu? Então, tipo, se tá acontecendo alguma coisa ruim ou alguma coisa chata que eu tenho que fazer, não acredito, essa hora, não, aquela hora, sei lá, você tá mó cansado, você tá com preguiça, surge uma parada pra tu resolver, na minha mente eu assim, pô, obrigado, universo, eu já tava achando que minha vida era perfeita, né, cara? Calma aí, tem um probleminha pra resolver, exato, um livramento, qualquer coisa, eu falei, livramento mesmo, você às vezes se machuca, pô, mas eu fui machucar o tornozelo na pelada esse dia, vai ver que você se machucar o tornozelo, você ia ser atropelado e morrer. Entendeu? Não, e quando a briga é muito grande, eu falo, caraca, universo, você tá preparando algo maneiro pra mim, uma coisa mais grande. Puta que... Já tô emocionado aqui, entendeu?
E isso é muito foda, cara. E é uma parada que me deixa muito leve, sabe qual é? Uma parada que eu faço e me deixa leve, assim, nas situações do dia a dia mesmo, sabe? É questão de ter gratidão até pelas paradas que você não gosta tanto, irmão, mas tem que fazer. Fica bom que você pratica. Se você for um cara que praticar o grito, por exemplo, para resolver suas coisas, você vai dedicar tantas horas para gritar com as pessoas que é como se você fizesse um pós-doc pelo número de horas que você dedica. Então você vira um especialista em grito, né? Se você é aquela pessoa que resolve, por exemplo, que problematiza tudo, né? Que enxerga problema em tudo, você vai ter tantos cases no teu currículo de problematização que você vai virar um especialista nisso. A gente fica bom no que a gente pratica. Da mesma maneira, se você é aquele cara que pratica o bom humor, né? Você vai escolher tantas vezes ser bem-humorado que isso vai virar um hábito para você. Então você fica bom no que você pratica. Né? E tem uma característica que eu acho que é fundamental. A gente fala de vibe milionária, assim, e uma coisa que o Rafa falou que eu assino embaixo, primeiro que isso é uma construção, e não é uma construção temporal, né? Ela é linear. Você não faz isso de vez em quando, você não faz isso no teu lazer. Né? Muita gente me fala assim, mas tem a teoria de que para você ser feliz, você precisa fazer para cada 3 coisas que você não gosta, você precisa fazer uma coisa que você gosta. Eu não acho que o caminho da felicidade é fazer coisas que a gente gosta. Isso é o caminho para o egoísmo, né? Assim, fazer só coisas que eu gosto me transforma em um egoísta. Para mim, um dos caminhos para a felicidade não é a gente fazer só as coisas que a gente gosta, mas é a gente jogar todo o amor que a gente tem, toda a energia que a gente tem naquela oportunidade que a vida deu para a gente, no que a gente está fazendo naquele momento. Porque você encontra o tempo inteiro resposta, possibilidades diante do processo. Só que a gente é programado e avaliado pela quantidade de resultados que a gente dá. Poucas pessoas estão preocupadas com o nosso processo. Né? Você não avalia um técnico de futebol, né? E eu vi o João com a canequinha do Flamengo, né? A gente avalia pelo resultado. Né? A mexida que o CM fez ontem foi péssima, ele vem acumulando resultados péssimos, manda ele embora. Ninguém vai avaliar o resultado, o processo, desculpa, né? Como na vida da gente. A gente não para avaliar o processo de construção. A gente vai para o resultado. Então, o que a gente precisa, talvez, é jogar nossa energia e o nosso olhar, ficarmos bons, né, e sermos gratos, porque quando a gente começa a agradecer, isso vira um hábito. Tem um livro muito bom, que vale a pena todos vocês lerem, que se chama Fora de Séries, Outliers, que é um livro maravilhoso. Diz que até os gênios, os fora de séries extraordinários, tiveram pelo menos 10 mil horas do que se propuseram a fazer para chegarem na excelência. Né? Então, a gente precisa de prática. A gente precisa, sim, de prática. Isso precisa ser uma rotina. Tem uma coisa que eu acho importante também, assim, só para pontuar a coisa da vibe milionária, é que a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar ou de, pelo menos, perceber que chega um momento em que você não precisa de mais. Né? Eu passo muito por esse momento, né, na minha vida, né? Quando eu paro para olhar assim, o cenário, as coisas que eu consegui, assim, que eu conquistei e tal, eu falo, meu Deus, a vida é tão boa, né? Que eu toda vez que eu vou rezar no meu altar toda noite, eu falo, eu não posso pedir nada, eu não tenho nada para pedir, eu quero dar lugar na fila, né? Assim, tem mais gente rezando nesse momento pedindo por alguma coisa que precisa, passa na frente, porque assim, eu de verdade não tenho nada para pedir agora não. E é bom quando você começa a aceitar, tem um pouco de resignação aí, claro, mas você aceitar que tá bom, né? E muitas vezes a gente compensa essa ideia de que a gente precisa acumular muito, doando muito. É muito comum você ver alguém que acumulou muita riqueza falando, eu vou doar muito do meu dinheiro achando que vai mudar o planeta. Você pode ajudar, mas às vezes é mais fácil para essa pessoa doar riqueza do que doar o tempo para sentar no chão e conversar com o filho, né? Então, a gente ainda fica muito preso, aprisionado nesses excessos. Né? É a história da caridade. Doa o que te falta. Né? Pensa no que está faltando, no que está escasso, não no que está em abundância. Então, chegar num lugar em que você aceita isso, e é engraçado, porque a minha história de vida é uma história de muita perda material durante muito tempo, e concomitante a essa perda material, um crescimento emocional.
né? E eu digo que uma coisa não podia estar desassociada da outra. A falência do meu pai, a perda do meu pai, né, por conta do processo de falência, essa virada de vida que aconteceu da minha infância para minha adolescência, o momento que eu estava começando a me entender como ser, como homem, né, e as coisas acontecendo no momento que a gente mais perdeu. Só que esses processos todos foram acompanhados de uma cama, de um colchão de amor. E minha irmã, que é uma mente brilhante, a psiquiatra, é a maior psiquiatra infantil do país mesmo, de verdade, a Isabela, percussora do estudo de déficit de atenção. Minha irmã é realmente um gênio da percepção humana. A gente fez uma live, e foi uma das lives mais comentadas, assim, que mais reverberou, em que a minha irmã falou, a gente estava falando sobre o amor e sobre como muita gente ainda consegue dizer que o amor demais faz mal, amor em demasia faz mal. E eu digo que, e muitas vezes as pessoas associam isso a crianças, a pessoas mimadas, porque receberam tudo. Eu falo que o amor só faz mal quando ele é exclusivo. Se você ensina para o seu filho, que é o meu caso, né? Muita gente pergunta assim, mas como é que você educa as crianças? Você é contra? Muita gente pensa nisso, né? Você deve estimular o seu filho a não uso de telas, seu filho deve ser só brinquedos construtivistas. Eu falo, não, meu filho tem uma coleção do Playmobil, toda vez que eu viajo eu trago uma camisa de time para ele, né? Porra, ele pede chuteiro, eu não consigo, não dá, porque eu adoro futebol. E eu falo uma coisa que é interessante, eu falo o seguinte, isso aconteceu na pandemia, foi muito bonito. Quando a gente começou o isolamento, a gente não sabia o que ia acontecer no meio da obra, eu expliquei pro Bento, falei, Bento, mamãe talvez tenha corte de salário, papai vai ter menos palestras, né? A gente está no momento de economia do mundo. O Bento passou 10 meses sem me pedir um presente. E quando as coisas melhoraram, né? As coisas eu não posso reclamar, a pandemia foi muito boa profissionalmente, mas o clima era outro. E quando a gente foi sair um dia, ele falou, papai, agora que as coisas estão boas, posso pedir um presente? Eu falei, você pode pedir sempre, meu amor. Quer dizer, ele entendeu tudo. Por quê? Porque quando você ensina que o amor demasiado, ele não faz mal quando ele é inclusivo, não exclusivo, você muda completamente a ótica do mundo sobre o que é ou o que pode ser uma criança, um adulto mimado e estragado. Uma coisa é eu dizer para o meu filho que ele ganha presentes o tempo inteiro, mas que só ele ganha presentes, que o filho da menina que cuida dele todos os dias não ganha, mas que as pessoas que estão do meu lado não ganham. Quando eu sento na mesa e ofereço um banquete, mas a cozinheira come numa mesa diferente da minha, eu estou dizendo para o meu filho que aquele banquete é só para ele. Quando o presente é só dele, não é dos amiguinhos da praça, que de repente não tem tanta condição, eu estou dizendo que é só dele. Aí sim eu estou estragando. Agora, quando ele entende que o amor que ele recebe é expansivo e que todas as pessoas que fazem parte da vida dele recebem o mesmo meu amor que ele recebe, meu amor na forma de falar, recebe o mesmo carinho, o mesmo afeto, e que ele deve compartilhar as coisas que ele tem, ele fala, peraí, o amor é bom, o amor é para ser compartilhado. Ele nunca vai ser uma criança mimada. Ele vai ser uma criança que entende a força de um amor expansivo, inclusivo, e não exclusivo, como a maioria das pessoas fazem. Por que muita gente erra, né, e cria, muitas vezes, esses pseudos monstros, né, esses monstrinhos? Porque dizem para você, olha só, papai trabalhou muito, conquistou muito, mas isso é seu. Papai dá para você. Compete com o outro, né? Quando você ensina que é o contrário, você não tem risco de errar por amar demais, ou por explicar, ou por ensinar filhos, enfim, amigos, estagiários, funcionários, de que você pode liderar, construir pelo amor. As pessoas preferem a dor, as pessoas preferem abreviar esse processo todo, porque ensinar pela dor é mais fácil, porque não exige absolutamente nada de mim. Se meu filho faz alguma coisa errada, eu coloco ele de castigo, qual foi a participação que eu tive no processo de aprender ou de ensinar? Nenhum. Porque a dor ensinou, a privação ensinou. Agora, se eu vou explicar para o meu filho por que ele não pode fazer com afeto, com carinho, eu vou precisar de criatividade, eu vou precisar de tempo, de insistência, de paciência, eu vou precisar de resiliência. E aí, num processo que com castigo podia ter resolvido em 2, 3, 4, 5 minutos, talvez eu precise de um mês inteiro, falando todos os dias. Mas quando eu ensino meu filho pelo amor, eu aprendo junto. Eu estou com ele no processo. Eu entendi aonde que eu tive que atuar para conseguir explicar que ele não pode botar o dedo na tomada ou que ele não pode arrotar na mesa, né? Mas a gente construiu junto. Como eu acho que o mundo precisa muito mais de amor do que de dor, eu tenho preferido e escolhido esse processo. A gente assiste o mundo escolher a dor porque é mais fácil. É mais fácil eu dizer que eu vou resolver o problema do meu time, com os meus funcionários, dando feedbacks negativos, punindo, privilegiando quem conquista as metas, né? E não
efetivamente preocupado em fazer as pessoas serem melhores. A gente, inclusive, acredita que a gente precisa fomentar empreendedores. E a gente faz as pessoas acreditarem que o empreendedorismo se dá quando você abre uma empresa com CNPJ. Isso não é empreendedorismo, isso é empresariar. Empreendedorismo é a capacidade que você tem de fazer da sua vida o seu melhor projeto. Se você estiver fazendo da sua vida o seu melhor projeto, isso pode ser na paternidade, você vai ser um grande pai. Se você seja varrendo uma rua como o Renato Sorris está fazendo, ou trabalhando com videogame na Polônia, e você der a sua melhor versão para as pessoas que estão próximas a você, talvez você não seja o melhor programador, se é o teu caso, mas se você entrega sorriso, afeto, carinho num país frio, de uma outra cultura... Eu testava, não era programador, não. Mas tentava ser o melhor. Trabalhar com marketing, né? Você entrega para as pessoas a sua melhor versão. E tem uma coisa que é muito clara e que eu acho que vale a gente refletir. Já percebeu como quando a gente recebe de alguém a pior versão dessa pessoa, a gente tende a entregar para ela a nossa pior versão? Sim, já percebeu? Quando você briga com alguém ou quando alguém te critica, né? É o caso do cara que criticou lá, né, no Instagram. Sim. Eu podia ter entregue para ele a minha pior versão, né? Ele quis me criticar, de repente, até de uma forma mais dolosa, né? E não como uma forma reflexiva. Eu podia xingar ele, podia brigar com ele. Mas quando eu entrego para alguém que me entrega a sua pior versão, a minha pior versão, eu acabei de criar uma relação miserável. Porque dessa relação não vai sair nada. Quando você está num atrito e alguém te xinga, briga com você, te agride de forma verbal, você entrega a pior versão, dando sua melhor resposta para essa pessoa, a relação que você criou com essa pessoa é miserável. Agora, quando você entrega a sua melhor versão para alguém e essa pessoa te entrega a melhor versão dela, aí você conseguiu uma relação inesquecível, afetuosa, carinhosa, de amor, que muitas vezes se eterniza. Eu gosto sempre de concluir um pouco esses meus raciocínios com exemplos muito triviais, assim, muito simples. E eu escrevi O Valor Presente, esse livro que fala sobre o valor presente, que é esse último livro, tem como subtítulo A Estranha Capacidade de Vivermos um Dia de Cada Vez. Faz uma grande análise sobre essa nossa ansiedade, que afasta a gente da felicidade, da possibilidade de vivermos um momento presente. E esse livro, ele foi escrito antes da pandemia, só que foi reescrito durante a pandemia e virou um livro temático, como era para ser. E aí eu recebi muito feliz com o livro, porque foi um livro que mexeu muito comigo, o modo, né, de viver, de olhar para a vida. E eu recebi os finalmente do livro. A gente sempre recebe um finalmente que já é o final, não pode se mudar nada, porque o livro vai rodar no dia seguinte, e esse manuscrito, pronto, né, ele vem com quase nenhuma possibilidade. Você pode mudar a ortografia, alguma coisa está errada, mas número de páginas não pode e tal. E aí, eu relendo o livro todo, no final, eu falei, meu Deus, eu esqueci de uma única coisa. Como que eu vou falar de valor presente? Eu falei da coisa mais óbvia, que eu já tinha trabalhado em palestras, que é a ideia da finitude. Eu costumo resumir a ideia de que somos finitos. Então, se somos finitos, isso tudo vai acabar. Quando a gente recebe um veredito, e não importa, se você soubesse que a tua vida acaba daqui a 50 anos e 3 dias, ou se ela acabar daqui a 3 dias, você fica mexido de qualquer maneira, né? Então você trabalha com a finitude. Eu tinha esquecido de falar sobre a finitude. E o Bento criou um hábito durante essa pandemia comigo, meu filho, que é um hábito interessante. A gente não consegue fazer todos os dias, mas era pra gente fazer todos os dias, porque esse foi o combinado dele. Ele falou, papai, que tal a gente sempre olhar para o céu no fim do dia e conversar? Conversar durante 20 minutos. Como a gente conversa muito durante o dia, a gente às vezes esquece de fazer esse processo. Mas nesse dia que eu tinha feito essa releitura, ele falou, e aí, papai, qual vai ser o nosso tema da conversa? Eu falei, amor, não sei o que você quer falar com o papai. Ele falou, como é que estão as coisas? Eu falei, filho, o papai vai te falar, você sabe o livro que o papai está terminando? Ele, claro que eu sei, Valor Presente. A Estranha Capacidade de Vivermos um Dia de Cada Vez. Eu falei, exatamente. Caraca. Papai esqueceu uma parte, filho. Aí ele falou, sério, papai, mas como assim? Eu falei, papai esqueceu de falar de uma coisa. A ideia que o papai já conversou contigo, da finitude. A ideia de que tudo acaba, de que a gente acaba. E para explicar que a gente tem que viver um dia de cada vez, é melhor dizer que isso vai acabar um dia. Ele falou, papai, você esqueceu, né? Eu falei, filho, mas tudo bem, fica como um assunto para o próximo livro. E ele falou assim, papai, por que você não conta aquela história do cemitério?
Eu falei, Bento, mas que boa lembrança. Ele falou, papai, a história foi ótima. Um dia que você me falou da tal de que somos finitos. E eu lembrei dessa história. Eu fui levar o Bento para a escola, eu moro em Copacabana, eu estudo em Botafogo, e a gente passa pelo cemitério São João Batista. E passando pelo cemitério São Batista, na volta da escola, um dia o Bento virou para mim e falou assim, papai, o que acontece aí dentro? Eu falei, filho, aqui é para onde vem todo mundo que morre. Ele falou, todo mundo que eu conheço vai vir para ir depois morrer. Eu falei, quase todo mundo que você conhece, filho. Ele falou, papai, como é que cabe todo mundo? Eu falei, caixão. Vocês vão para cá, são enterradas na terra, a terra, as pessoas voltam para ser pó e vão abrindo espaço para outras pessoas. E depois as famílias vão botando os ossos numa caixinha. Aquele papo estava meio cabeça. Ele falou, pô, papai, é mesmo, né? Pai, todas essas estátuas do papai do céu e da mamãe do céu. Eu falei, pô, o moleque tá trazendo só pergunta complicada. Eu falei, é o seguinte, quando você morre e o papai do céu vê que tem estátua, ele já pega você mais rápido, o caminho é mais rápido para chegar no céu. Aí ele falou, papai, por isso que as estátuas são maneiras. Eu falei, é. Aí ele falou, mas papai, você quando morrer vai vir para aí também? Eu vi que ele estava muito complicado. Eu falei, Bento, você quer ver como é que é o cemitério? Falei, quero, papai. Bom, a gente parou a bicicleta dentro de São João Batista e quando a gente chegou de cara, dentro do uniforme da escola, já tinha um enterro no corredor central, as pessoas chorando, abraçadas no caixão. Ele falou, papai, olha quanta tristeza, vamos ver quem é o morto. Eu falei, não, filho, deixa eu te falar uma coisa, não dá pra gente penetrar em velório, não é uma coisa que se faz, mas a gente pode passear no cemitério. Aí ele olhou pro lado, papai, olha o que eu achei. Quando eu olhei pro lado era uma galinha de verdade, o bicho. Né? Ele falou, papai, o que essa galinha tá fazendo aqui? Eu falei, meu, é só pergunta cabeluda, né? Aí antes de eu responder, ele falou, já sei, papai, essa galinha tá atrás do dono dela, o dono dela morreu, ela tá procurando o dono. Eu falei, Bento, exatamente isso. Aí ele falou, então papai, vamos atrás da galinha. Bom, ele começou a pular de tumba em tumba, né? E ele começou a treinar o português, ele estava aprendendo a ler, ele lia os nomes complicados das pessoas e a matemática, o ano que ela nasceu, o ano que ela morreu. E aquele papo, aquele passeio terminou em cima do túmulo do meu avô, do bisavô dele, tem uma foto do vovô, e a gente começou a conversar sobre a vida, fizemos selfies, postamos, metade das pessoas adoraram as postagens, metade das pessoas falaram que eu estava maluco, terminamos de lanchar um lanche, né, que tinha sobrado ali da escola, e a gente teve aquela tarde maravilhosa. No dia seguinte, quando a gente está descendo de novo de bicicleta ali perto do cemitério, o Bento falou assim, papai, lembra que ontem você me falou que todo mundo vai morrer? Eu falei, lembra, filho. Ele falou, papai, você tem certeza que você vai morrer? Eu falei, absoluta, filho. Ele falou, papai, eu vou morrer? Eu falei, vai. Aí ele falou, pô, papai, a mamãe vai morrer? Eu falei, vai, filho. Aí ele falou assim, até a vovó Vera vai morrer? Aí eu falei, vai, filho, provavelmente antes do papai. A vovó tem 75 anos, né? Aí ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho, filho. Papai, olha lá. Eu falei, tenho, filho, claro que eu tenho, todo mundo vai morrer. Ele falou, papai, para pensar comigo. A vovó Vera tem 1,45 m. Eu nunca sei se ela é criança ou se ela é adulta. Porque ela ri tanto, se diverte tanto, brinca tanto, que eu fico imaginando que ela é criança desde sempre. Eu falei, você tem razão, filho. Ele falou, papai, você já percebeu que toda vez a mamãe fala pra ela, sogrinha, não traz chocolate pras crianças. Ela me dá chocolate escondido e fala pra eu não contar pra vovó, pra mamãe. Toda vez que você fala, não traz presente porque ele já tá cheio de coisa, ela vai e arruma um presente que eu gosto. Ela senta no chão lá de casa e brinca o dia inteiro, a gente nem vê a hora passar. Quando a gente vai olhar, já tá na hora de dormir. E a gente não saiu daquele chão brincando de um monte de coisa. Eu falei, filho. Ele falou, então, papai, pensa bem. Você acha que uma pessoa que nem ela vai morrer? Aí eu me emocionei pra caceta, me emociono contando. Eu falei, Bento, você tá coberto de razão, cara. Caralho. A vovó Vera é imortal. E aí eu tive como escrever o capítulo mais breve da minha vida de autor. É um capítulo que tem uma página e meia contando essa história e que se chama A Imortalidade. Porque quando a gente eterniza o momento presente, a gente se torna imortal. Então o Bento, eu escrevi um livro, pesquisei, fiz uma porra para escrever um livro foda, prefácio do Leandro Carnal, e o Bento, com a sabedoria que só uma criança que tem uma página em branco, né, aqui dentro, pode escrever uma história como essa, me dá uma aula sobre o que é a imortalidade, ou sobre o que pode ser a imortalidade. E aí, quando ele me fez, eu consegui encaixar uma página no livro, porque tinha página sobrando no livro, fiz esse último capítulo da imortalidade,
E resolvi complementar, abrir o livro, se eu fechava com essa reflexão dele, dizendo que a gente se preocupa, né, muito com pessoas que possam prever o nosso futuro. O Rafa começou falando do horóscopo, a gente fala da astrologia. Se a gente encontra alguém que fala que, olha, eu tenho um amigo que joga cartas, que lê mapa astral, a gente quer que as pessoas façam. Alguém que tem misticismo, né, na sua conduta gera interesse para a gente, porque pode dar uma dica do que vai acontecer. Quando, na verdade, em vez de se preocupar com pessoas que prevejam o futuro, a gente deveria procurar pessoas que nos ajudem a eternizar o momento presente. Porque aí sim a vida ganha sentido. Né? Então, olhar para a imortalidade, né, desse ser, desse se comportar, talvez seja um elixir importante para a gente encontrar essa vibe milionária, para a gente construir uma realidade, um momento presente melhor. Né? Então, assim, às vezes a gente estuda, faz 1000 palestras, escreve livro, e uma criança de 6 anos te explica com muito mais clareza que a imortalidade pode existir. Sabedoria. Aí, né? Sabedoria. Ele observando, mas também, né? Falam que a gente é a média das 5 pessoas que a gente anda, né? Ele também fica bem acompanhado, aí fica fácil. Aí é mole. Exatamente. Você lá, ele puxou a genética da tia, né? Minha irmã, irmã da mulher. Né? Vai mulher foi. Pô, meu Juliano, esse papo tá muito foda, mano. Tem uma pena falar que a gente já tá chegando no final, mano. Tem uma pena, velho. Não, então... Adorei o papo com vocês. Maravilhoso. Pô, a gente conseguiria montar uma série aqui, cara, com vários episódios. Tem muito papo ainda, né? Acho que isso. Aula. Obrigado, queridos, pelo carinho, pelo convite, pela leveza. Parabéns pelo trabalho de vocês. Pedrinho, você falou que a gente, se você tem dinheiro e você não compartilha, você não tem dinheiro. Se você não tem amigo, não compartilha, você não tem amigo. Se você não tem conhecimento, não compartilha, não tem conhecimento. E eu compactuo com isso, eu tento compartilhar tudo que eu tenho, eu quero dividir. E você está falando do seu filho dividir, né? Educar para um amor inclusivo. A minha mãe, ela sempre deu videogame pra gente, era a criançada toda da rua lá em casa pra jogar videogame. Era um amor muito inclusivo, então acho que de berço que eu aprendi a querer compartilhar tudo que eu tenho. E agora, né, mais maduro, eu aprendi muita coisa na vida, aprendi graças a diversas influências que apareceram no meu caminho, sejam livros que apareceram, palestrantes maravilhosos, que nem o nosso convidado de hoje. E aí fica aquela vontade, né, de compartilhar e fazer esse podcast é uma parada que é essa vontade de compartilhar e tentar doar um pouquinho que eu tenho para mais pessoas. E eu, particularmente, sonharia impactar a vida de alguém numa palestra, como você impactou a mim, com certeza de várias outras pessoas. Pedrinho, você é um cara, exemplar, brother. Eu hoje vivo uma vida de solteiro que eu gosto muito, muito apreço, porém, quando eu for um cara casado, eu quero ter 2 filhos, ou 3 ou mais, dependendo da situação, o que der pra fazer, mas me inspiro muito em você, admiro pra caramba todo o seu estilo de vida. Você é um cara de sucesso, você é um cara de muito, muito sucesso. É uma honra demais ter você presente aqui. Você é um cara imortal. Esses dias aconteceu do avô de um amigo nosso falecer, e aí tava aí Fernando, a pessoa avisou pra mim, o Fernando, né? Aí eu fui e falei assim, eu tava falando assim, cara, mas é assim mesmo, pá, nem milionário de vibe vive pra sempre. Aí o Fernando respondeu, não, milionário de vibe vive pra sempre. Então agora a gente chegou à conclusão que não adianta, somos imortais. O que a gente construiu aqui, o que a gente dividiu aqui de experiência, de se conectar com as outras pessoas, e é uma coisa que a gente vai morrer sem entender tudo que a gente fez. A gente não vai conseguir mensurar tanta coisa boa que a gente gerou, mas eu quero te dizer, porque uma das coisas que eu sou muito bom é elogio. E é porque eu pratico, galera. O segredo do elogio é praticar. É isso. Eu falo que ninguém elogia melhor que eu. Mas eu tô treinando todo dia. Eu saio na rua, mano. Eu vi qualquer situação, eu tô lá.
Exato. E Pedrinho, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por essa palestra há 7 anos atrás, muito obrigado por todo esse esforço que você faz em compartilhar sua ideia. É uma parada muito, muito relevante. E construir isso, às vezes pode não ter o feedback que a gente espera, mas é uma parada que, cara, o que você faz, eu falo que tudo que eu faço, se alguém me der um feedback, eu multiplico por 100. Porque teve outros 99 que não falaram porra nenhuma. E tu tem que multiplicar por 100. E, pô, Pedrinho, se tiver 2 Rafaéis, aí tu já até pode parar de escrever, que aí você também tá, porra, facilitando demais pro mundo, porra. Senão, fudeu. Então, muito obrigado mais uma vez, brother. É uma honra você presente aqui. Uma honra mesmo. Muito obrigado e... É isso. Obrigado, e ó, sabia? Sagitariano, mano. É bem coisa de sagitariano. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado pelo carinho de vocês. Vocês são leves, vocês são de verdade. E eu tive a honra de participar desse papo aqui. Me chamem sempre que vocês quiserem. Não, pô, obrigado, cara. Eu vou falar aqui de verdade, de coração. Obrigado por vocês 3 estarem aqui, me dando essa aula de vida. E você falou muito sobre amor, sabe qual é, Pedrinho? E eu sou um cara que quando comecei a meio que, na minha ideia, o amor que eu acreditava, a lógica, o entendimento de amor que eu tinha na minha cabeça era completamente meio que diferente de tudo isso que ensina pra gente, sabe? Desse amor exclusivo, enfim, essa coisa, sabe? Que não é livre, sabe? Esse amor que aprisiona e não liberta. E você falando tudo isso, e essa relação que você tem com o seu filho, cara, de verdade, é a relação que eu quero ter com o meu filho, de trocar essa ideia clara ali, cheia de amor, sabe qual é, mano? Se inteirar. Cara, isso é de uma valia incrível, e eu acho que isso a gente tem que fazer todos os dias com todas as pessoas, com todos os relacionamentos que a gente tem, sabe? Essa coisa clara, esse amor objetivo, essa coisa, sabe, que soma mesmo, que faz você evoluir, que faz tudo ter sentido, né? Na minha cabeça é assim. Então, cara, obrigado mesmo, de verdade. Hoje eu tô, assim, num estado... Eu vou assistir um pôr do sol aqui agora ainda. Garanto pra vocês que vai ser o melhor pôr do sol da minha vida, irmão. Se Deus quiser. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Obrigado, Fernando, irmão. Sem querer ser pessimista, eu tenho que te falar que não vai ser o melhor pôr do sol da sua vida. Vai ser o melhor pôr do sol da sua vida até agora. Até agora vai ser o melhor, mas vai ter muitos pôr do sol melhores ainda. O melhor sempre é o presente, é o Pedrinho, agora. Para finalizar, então de agradecimento, eu vou agradecer não só pelo papo de hoje, mas pelo ser humano que você é, cara. Pelo ser humano, pelo tratamento que você faz com seus filhos, pelo conhecimento que você compartilha com eles, não só o conhecimento, como você falou, acadêmico, mas o conhecimento de vida, conhecimento sentimental. Eu quero agradecer muito por isso, cara. Muito por isso. A gente precisa muito de seres humanos igual a você, cara. Muito obrigado. Menino, João, obrigado. Eu que agradeço. Que isso, cara. Vocês são muito generosos. Obrigado pelo carinho comigo. E que a gente continue podendo compartilhar a vibe. Adorei essa história da vibe milionária. Então, vamos que vamos. Se cuidem, fiquem com Deus. E eu espero que a gente se encontre esse ano, né? Que a gente faça um beijo presencial. Com certeza. Tem sombra de dúvida, irmão. A gente vai fazer uma conversa de bar, você tomando um cafezinho, né? Exatamente. Tomando a cerveja, mas vamos estar juntos, com certeza, irmão. Não, a gente vai pegar uma praia. Perfeito. Perfeito. Nosso bar pode ser uma praia com uma água de coco na beira do mar, tá ótimo. É isso mesmo. Só que aí a gente marca o cara que falou que é mole ser feliz. Vou pegar o cara, então a gente chama ele. A gente chama ele pra vir junto, entendeu? Ô, Pedrinho, vou te falar, a gente vai ter que marcar muita gente, cara, porque eu ouço isso direto também. Tem que marcar muita gente. Meus milionários, muito obrigado. É nesse tom que a gente encerra. Fiquem com Deus, queridos. Um beijo pra vocês.